no ar, o Encólicas, o programa mais charmoso, mais glamuroso e às vezes ácido do universo feminino. Oi, gente! Aqui é Rebel Bia e esse é mais um episódio do Encólicas, aquele podcast bem charmoso, bem glamuroso e às vezes um pouquinho ácido. Hoje comigo, como sempre, eu tenho a Mel Gasperini. Oi, Mel! Oi, Bia! Tudo bem? Tudo bom? E eu também tenho a Ná. E aí, Ná? Oi, Bia. Oi, gente do Encólicas. Esse apelido tem que pegar. Um dia a gente consegue chegar no apelido. E além disso, nós temos também uma convidada super especial para falar desse tema que tem tudo a ver com a gente. A Domênica Mendes. Oi, Dô! Oi, meninas. Meninos que ouvem também, espero. Sim, temos. É isso aí, muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite, gata. Ai, muito obrigada você por aceitar nosso convite, né, pra vir aqui no podcast falar sobre as mulheres nesse mundão da podosfera. Mas, antes da gente começar, eu queria lembrar todo mundo de seguir a gente no Instagram, @encólicas, e comentar bastante o episódio, porque isso ajuda muito a gente a vir cada vez com mais ânimo trazer esses papos super legais. Só quero lembrar uma coisa, que a Domênica é a primeira convidada do Encólicas, né? Ah, é? É a primeira convidada, exatamente. É o primeiro episódio que a gente tem um convidado. Já começamos ótimas. Nossa. Estamos com um pouquinho de medo, que a gente já começou no nível muito alto. Né? Já começou com a régua lá em cima. Subiu meu nível aqui, gente, peraí. Mas eu acho que estamos começando com o pé direito, bem direito, assim. Mas assim, amiga, antes de mais nada, me conta aí qual que é o seu currículo, porque assim, eu acho que se a gente estiver falando, assim, a gente não vai fazer jus à maravilha que é esse currículo seu. Nossa. Tá, vamos lá. Eu faço muita coisa, gente, mas eu vou tentar resumir, porque senão vai ficar 8 minutos, né, de tudo que eu faço e não é tão interessante pra quem ouve, mas pegando aqui o gancho do que a gente vai falar, né, que é a presença de mulheres na podosfera brasileira, eu trabalho com podcasts de maneira profissional já há alguns anos e eu tenho o privilégio de trabalhar com várias equipes, né, na parte de gestão de projetos, na parte de edição. Entre gestão de projetos, por exemplo, eu sou a gerente de operações de podcasts da Central 3, que é uma rede independente de podcasts bem grandinha que tem aí no Brasil. Pra quem não tem ideia de quem é a casa do Xadrez Verbal, do Meio de Ler em Brasília. Então, né, são podcasts aí de bastante potência na mídia independente. Eu também tenho os meus podcasts de hobby, porque quando a gente trabalha com uma coisa que a gente gosta, o nosso hobby também tem a ver com isso, né? É interessante. Com certeza. Isso. Verdade. E na minha jornada, eu também acabei me profissionalizando mesmo, né? Pra poder trabalhar com isso. Então, ninguém sabe disso, eu vou falar aqui a primeira vez, mas eu sou sonoplasta também. Meu Deus, que sonho! Eu estudei pra isso, gosto muito, trabalho com edição de audiobooks. E eu tenho um projeto da minha vida, que é um projeto chamado Podcast é Delas, que tem aí como função, né, missão, engajar e trazer mais mulheres pro podcast, porque eu acho que o podcast realmente é uma mídia muito potente e eu acho que ela serve pra tudo que você quiser, né? Principalmente pra nós, que somos minoria, principalmente quando a gente tá falando de questão de lugar de fala, pra gente conseguir se expressar, aprender a ouvir, mas principalmente aprender a falar. Porque é muito difícil nós, mulheres, aprendermos a falar, né? Sim. Desenvolver as ideias, ser acolhida. Então, o podcast delas, ele vem com essa missão aí de trazer mais mulheres, engajar mais mulheres, potencializar mulheres e projetos de podcasts que tem mulheres na equipe. Resumidamente, gente, é isso que eu faço. É bastante coisa, mas assim, a versão de post engajado, né, grande do Twitter, que não é mais Twitter, agora é X, né? Seria assim. Que nunca vai ser chamado de X, é sempre Twitter. Vai ser sempre o ex-Twitter, né? Podia acabar, né, gente? Queria muito que acabasse, viu? Fica aqui. Pô, mas
Mas então já vamos arrancar logo esse band-aid aí com a pergunta de milhões. E como é que você acha, assim, que tá a participação feminina nos podcasts aqui no Brasil atualmente? Eu vou te devolver com uma outra pergunta, Bia. Porque host faz isso. Host joga de volta, sabe? É desse jeito. Ela já quer roubar meu lugar de host, hein, gente? Mas é pra gente ter um recorte. A dúvida de vocês, o interesse de vocês, é pensar na podosfera independente ou na grande mídia? Porque a gente teve um boom, né, após a pandemia. Vários podcasts nasceram ali, cresceu. Hoje, muitos desses podcasts já foram de bilionários, assim, já era, né, afundaram, pararam, enfim, por diversos motivos, sejam organizacionais, seja monetários, seja por questão de agenda, seja porque as pessoas gostam de fazer podcast, mas isso é um hobby. Hobby a gente faz por prazer, quando dá tempo, né? Nem todo mundo vive disso. Principalmente no Brasil, é uma coisa muito nichada. Sim. Então, a dúvida de vocês é num geralzão ou mais pro profissional, vamos dizer assim, que são as pessoas que vivem disso, ou independentes? Enquanto jornalista, eu acho que vale a gente abordar, mesmo que seja de uma forma, né, mais rápida, assim, esses podcasts que são de grandes mídias, porque eu acho que abriu-se uma porta para jornalistas num mercado em que a gente já não sabe mais para onde o jornalista vai, porque no impresso tá esgoelado, no rádio tem toda aquela coisa de ser limitado, o tipo de programa e tudo mais. Então, de repente, se abre uma porta para jornalismo investigativo, para coisas, né, diferentes para as pessoas que estão chegando, porque eu não sei como, mas a galera segue se formando em jornalismo. Então, eu acho que vale abordar um pouquinho também esse crescimento nas grandes mídias, né, não só nas independentes. Eu concordo, e uma coisa que me passa muito pela cabeça é que existe até uma forma diferente da gente pensar o podcast quando a gente tá falando de uma mídia independente, uma produção independente, quando a gente tá pensando em jornalistas que estão lá exercendo, né, a sua atividade e estão utilizando o podcast como uma forma de fazer seu trabalho. Que é isso mesmo que, como a Mel colocou, jornalismo no mundo, né? Não só no Brasil, é uma coisa que ela tá em constante mutação e, enfim, a gente passou por períodos bem complicados aí nos últimos 6 a 8 anos no mundo e a galera do jornalismo acho que foi a galera que sofreu bastante, né? Tem junto a isso a chegada de novas profissões, eu vou colocar desse jeito porque eu acho que já são, que são os influencers, né? As pessoas que vivem de mídias sociais, seja através do Twitter, do Facebook, do YouTube, do Instagram, do TikTok, seja do que for, que são essas pessoas que criam conteúdo que muitas vezes também é artístico, só que eles trabalham com a mesma coisa que o jornalismo trabalha, que são informações. De uma maneira diferente, mas a base é a mesma, né? Eles estão comunicando informações. E o que rola? Com a entrada de grandes empresas, e aqui a gente tá falando de empresas nível globo, por exemplo, né, que sim, é a Plim Plim mesmo, é a imperialista Globo, né, que é, na verdade, uma empresa gigantesca que trabalha com comunicação. Eles encontraram no podcast uma forma de trazer de volta o começo da comunicação deles, que foi lá no comecinho de quando surgiu a TV no Brasil, ali na década de 50, 60, com as radionovelas. Então, assim, o forte da Globo sempre foi o áudio. Depois virou televisão, e essa parte de áudio deles parou. Então, no podcast, eles voltaram a achar o quê? Pô, aqui a gente tem um caminho de voltar com essa parte de áudio. Então, eles têm lá um braço, vamos colocar assim, né, da empresa, um setor, enfim, um nicho da empresa, uma área, melhor dizendo, um segmento que é só voltada para o áudio. É muito louco você pensar nisso, porque aí se explica porque não tem podcasts que não sejam investigativos na Globo. Não, e ainda assim, é uma coisa que eu realmente andei percebendo nos últimos, sei lá, 3 anos pra cá, porque eu perdi noção do tempo com a pandemia, que muitas coisas, assim, da Globo mesmo, tipo, no Fantástico, veja a continuação dessa matéria no nosso podcast, veja os extras dessa matéria no nosso podcast. Cara, é uma coisa que realmente veio crescendo, como você falou, né, numa empresa que já tinha esse tradicionalismo com áudio. Sim. Sim, teve um evento deles, eu acho que foi em 2021, se não me falha a memória, mas posso estar enganado e ter sido em 22,
que eles falaram muito disso, né? O quanto que a gente tá investindo no áudio, porque a gente já trabalhava com áudio antes do podcast. E aí, quando a gente pensa nisso, por que eu tô explicando tudo isso? É pra gente pensar o que é o podcast quando a gente fala de uma mídia independente e uma grande empresa. Para uma grande empresa, o podcast ou podcasting, se vocês preferirem, é uma forma de distribuição de um conteúdo em áudio. Então, não tem necessariamente a ver com o formato do que a gente tá fazendo aqui. Entendem a diferença? Quando a gente pensa numa produção independente, que é o que vocês fazem aqui, que é o que a Central 3 faz, que é o que eu faço com o podcast delas, que é o que eu faço também lá no Perdidos na Estante, analisando livros, adaptações, que é o que eu faço no Estúdio 31, embora sejam todos podcasts muito diferentes, sobre temas diferentes, a gente tá muito pensando no podcast enquanto um produto que em si, ele nasce como um podcast. E não como uma matéria que poderia ser feita de uma outra forma e aí ela é distribuída em forma de podcast. Então existe uma diferença nisso. E aí a notícia boa é que assim, sim, temos mais mulheres fazendo, mas precisamos de mais mulheres fazendo. Como em tudo, né, no mundo do mercado de trabalho, nas expressões artísticas, em tudo. Embora eu acho que a gente, em muito pouco tempo na linha da história, a gente já tem mais mulheres ocupando esses espaços, a gente ainda ocupa menos espaço do que os caras. Sim. Seja por tradição, seja por oportunidade. Então, assim, tá aumentando, mas tá longe de chegar no que deveria ser. Com certeza. Então, assim, estamos caminhando, né? A gente chega lá. Não, e cara, assim, eu acho que esse aumento, na verdade, antes a falta disso, é uma coisa muito histórica, porque historicamente falando, as mulheres não tinham voz, as mulheres não tinham opinião. Então é agora que a gente tá encontrando a nossa voz, entendendo que as nossas opiniões, as nossas ideias, elas importam e são, maravilhosas, diga-se de passagem. E assim, apesar da gente tá já vencendo muitos obstáculos, eu queria saber se você, como já trabalha mais tempo com isso, se você vê alguns obstáculos novos ou que ainda estão persistindo para que mulheres continuem ainda não sendo um público de gravação muito grande no podcast. Bia, eu penso que a dificuldade, ela é sistêmica. Ela é do sistema, ela não é nossa, sabe? Eu fui pro mundo do podcast muito diferente, assim. Eu não conheço ninguém que tenha um histórico com um podcast como o meu. E eu tô falando isso porque realmente é muito engraçado. Quando eu conto como aconteceu, as pessoas acham que eu tô brincando, mas é real oficial, né? Quando eu gravei o primeiro podcast da minha vida, eu nunca tinha ouvido falar de podcast. Jura? Eu anotei aqui pra te perguntar como você começou. Então, essa história, assim, é fácil de achar porque eu já contei em 1 milhão de lugares, mas muito resumidamente, o que rola? Eu fazia parte de um site, um portal que chama Leitor Cabuloso, que hoje eu tô, né, na direção dele, mas ele tá parado. Então hoje ele só tem publicações de 2 podcasts, inclusive um deles é o Perdidos na Estante. Só que a gente tá falando de uns 10 anos atrás. Então tava num auge, assim, de blogs e portais e escrita e análise e resenha e tudo mais. E eu sempre gostei de ler, então eu entrei pra equipe pra criar resenhas. Beleza. Um belíssimo dia, o dono do podcast, que se chamava Cabuloso Cast, o Lucien, ele falou, alguém já assistiu ou leu o Divergente? E eu falei, eu li. Ele, então vamos gravar. E eu virei e falei, então vamos gravar. Sei lá que ele queria gravar, gente. Eu falei, vamos fazer um negócio, eu não sabia o que era. Aí eu falei pra ele, assim, só que, ó, eu não sei o que eu tô fazendo. Ele falou, não, vai lá, compra o microfone. Eu lembro perfeitamente. Ele falou assim, vai até uma loja de venda de papelaria, uma Calunga, alguma coisa assim. Compra um microfone com fone, que parece desses de telefonista, mas que tem uma espuminha na ponta. Só isso. Falei, tá bom. Comprei o famoso LX3000, que assim, todo mundo na podosfera conhece, independente, porque ele funciona, gente. Ele realmente funciona. E aí eu sentei pra gravar e a gente gravava naquela época só por áudio, né? Então assim, eu nunca tinha visto a cara dele, tava eu, ele e um outro cara, e a gente tava conversando. Então eu fui seguindo o flow do que ele ia falando, eu fui falando e foi indo. Beleza, acabou, ele falou, gente, obrigado, quando ficar pronto eu mando pra vocês. Eu, tá, show, beleza. Tá, é isso, valeu, falou, estamos aí, vou continuar fazendo meus negócios aqui, você faz seus negócios aí, beleza. Passou acho que uns 15 dias, mais ou menos, ele chegou com um link e falou, ouve aí. E aí eu dei play. E aí, de repente, o que eu percebi é que aquela conversa que a gente teve virou um outro negócio, entendeu? Porque tinha trilha, tinha vinheta, tinha uma lógica, né, do ouvir, que eu falei, cara, que é isso? E aí eu falei, tá, muito legal. Continuei gravando, mas eu já tinha uma ideia de que era diferente o gravar e o produto pronto. Show. Passou, acho que sem zoeira, uns 6 meses.
Aí eu falei, cara, se a gente faz isso, deve ter mais gente que faz isso, né? Deve ter no mundo, não é possível. E aí eu fui atrás dos agregadores de podcast, os famosos agregadores antigos, que agora o pessoal usa muito a plataforma de streaming, mas naquela época não existia Spotify, não existia Deezer, não existia Amazon Music. Ele é muito vinculado ao Blogger também, né? Porque tinha aquele negócio de feed. Sim, por causa do feed RSS, mas já existiam os agregadores, como Castbox, por exemplo, o Podcast Addict, que você clicava lá e selecionava o podcast que você queria ouvir, e ele baixava pra você e você ouvia no seu celular. Eu achava a coisa mais tecnológica do planeta, assim, sabe? Eu me sentia, sei lá, indo pra NASA, assim, sabe? Tipo, uau. E aí eu fui achando outras pessoas que faziam programas sobre temas que eu gostava. E aí eu mudei de podcaster pra ouvinte. E aí eu fui descobrindo novos formatos, novos temas, e novas equipes, novos tudo. Beleza. Aí tem um ponto interessante, que assim, toda vez que alguém me chama pra uma gravação, eu vou. É um fato. Assim, eu só não vou mesmo se a pessoa virar pra mim e falar assim, Dô, vamos gravar, a gente começa 11 horas da noite. Falar, não vai tá dando, senhor, porque, né, estarei fazendo um mimir, não estará dando, né, como diz uma amiga minha, né, pra irritar aí quem odeia o gerundismo. O gerúndio. E aí eu falo, não, vamos negociar esse horário aí, né. Mas eu sempre fui. E aí, qual que é o lance? Um dia, eu fiz um comentário lá no Cabuloso Cast e alguém comentou o meu comentário. E aí eu lembro que eu cheguei pro Luciano e falei assim, Luciano, ele falou que foi, Dô. Eu falei, cara, as pessoas ouvem o que eu falo. E aí ele virou pra mim e falou assim, mas é claro que as pessoas ouvem o que você fala. Eu falei, não, você não tá entendendo, as pessoas ouvem o que eu falo. Sabe? Você tá gravando podcast, é claro que as pessoas ouvem o que você fala. Eu falei, você não tá entendendo. E aí eu percebi que, e aí isso é uma coisa que eu falo, inclusive tá lá, né, no meu site tem essa frase, que foi no podcast que eu me senti ouvida pela primeira vez na minha vida. Porque sendo uma mulher, por mais que eu tenha meus privilégios de ser uma mulher que tá no interior de São Paulo, que teve acesso às coisas básicas, né, direitos básicos, eu sou uma mulher branca, cara, a minha família era machista, o ambiente de trabalho que eu trabalhava com segurança do trabalho. Um lugar extremamente machista, que eu precisava falar 1 milhão de vezes a mesma coisa, e vinha alguém e falava a mesma coisa, a pessoa era ouvida ou não. E eu não sentia essa conexão, esse respeito. Então eu fui aprendendo a falar, e eu fui aprendendo a me entender também como mulher, depois que eu comecei a fazer podcast e as pessoas começaram a demonstrar que me ouviam. Que fantástico isso. Entendeu? Então isso pra mim foi muito transformador. É muito doido, né? Entende? Sim. Com certeza. É muito doido. Porque tem muito a ver com uma questão cultural, que é a gente tem um filtro que eu acho que os homens não têm, que é assim, tá, mas o que eu tenho de interessante pra falar? O que eu tenho de tão interessante pra falar? E os homens falam a maior merda Que tá abafando. e acham que todo mundo quer ouvir aquilo. Claro, né, vamos considerar que não é uma generalização, tem todas, né? Mas assim, de uma forma geral, aí sim, os homens têm menos receio de trazer o que eles estão pensando, de falar e tudo mais, né? E aí talvez isso afaste um pouco as mulheres. Com certeza. É que a gente passa por uma insegurança que aparentemente homem nenhum ou a maioria não passa. De autocrítica e receio do que vão pensar. Cara, a maioria dos caras não pensam nem no que vão pensar. Foda-se, vou fazer porque eu acho que tá da hora. E aí eu acho que tem duas coisas, sabe? Por isso que eu falo que é uma coisa sistêmica tudo isso. Eu não acho que é um elemento que vem do podcast. Eu acho que o podcast, por fazer parte, ele é um produto do audiovisual, no formato de áudio, tá, gente? Por favor, áudio. Que tá inserido numa sociedade. Essa sociedade, ela é machista, ela é patriarcal, e assim, eu não tô aqui pra explicar o que é machismo e o que é patriarcado, não é esse o ponto, mas o fato é, a gente precisa aprender a falar. E a gente precisa aprender a ouvir. É literalmente assim, a gente nasce lá bebezinho, a gente aprende tudo, absolutamente tudo. E esse receio que nós, mulheres, temos, eu acho que ele vai ficando mais difícil, com mais camadas, conforme, né, vai afundando a perda de privilégios, que não são nem privilégios, né, são simplesmente o mínimo, né? Quando você tem, por exemplo, uma mulher não branca, quando você tem uma pessoa declaradamente num relacionamento LGBTQIAP+, quando você tem uma mulher trans, cara, a sociedade não ouve essas pessoas. As pessoas não ouvem. E aí a gente tá sendo posta à prova o tempo todo. E aí a gente fica com esse receio mesmo, tipo, eu tenho que falar, eu sei falar, mas ninguém vai me ouvir. Então, como que eu falo? Isso é uma coisa que eu sempre tive comigo, né? Muito porque eu trabalhei muito com homens e convivi muito com homens, e eu ficava, cara, como que eu consigo conversar com meu pai sobre tudo? Meu pai é meu melhor amigo, sempre foi. Como que eu consigo falar com ele sobre tudo? Literalmente tudo. Só que se eu não tô falando com ele, eu não consigo fazer as pessoas me ouvirem. Eu tenho que mudar o jeito que eu falo? Aí eu ia testando.
sabe? Mudança de vocabulário, mudança de expressão, mudança de entrada, mudança talvez até de comportamento, a forma como eu me visto, a forma, enfim, tudo. Quando, na verdade, você pode falar o que você quiser, você pode errar, as pessoas erram, os caras também erram. É que eles erram, viram e falam, errei. E ninguém julga. Não, as pessoas julgam, é que eles não ligam, entendeu? Mas homem com homem ainda fala assim, porra, cara, tu é muito mais por estar aí mostrando que você errou, botando sua cara a tapa. Existe uma camaradagem diferente, Existe né? uma camaradagem diferente, que eu acho que sim, isso tem a ver com o machismo. Mas se a gente tirar isso, a gente se cobra muito também. O mundo cobra e a gente aprende a se cobrar muito. O mundo a gente não vai conseguir mudar, entendeu? Tipo, a gente não tem um poder mágico de estalar o dedo e falar, cara, o mundo mudou, agora todo mundo fala, não é isso. Mas nós conseguimos, nós mulheres, né? Nós, minorias diversas aí, conseguimos aprender a, aos poucos, não se pressionar e não se cobrar tanto. Então eu vou falar uma coisa. Falei uma merda inacreditável? Falei. Vai vir gente e fala assim, você falou uma merda inacreditável. E aí eu vou parar, vou ouvir o que a pessoa tem a dizer. Se eu de fato falei uma merda inacreditável, eu vou rever a minha fala, vou ver onde eu errei, vou aprender com ela e vou falar, realmente, gente, falei uma merda inacreditável. E a vida segue. O planeta não vai parar de girar porque eu falei uma merda inacreditável. É esse que é o ponto, entendeu? Lógico que eu não tô falando que é pra gente sair por aí, tô falando um monte de merda e foda-se, não é isso, né? Nem a gente, nem os caras, mas a gente se cobra se você, sei lá, engasgar num podcast, fazer... Então, então não sei falar quando você pode estar nervosa. A gente se cobra nos mínimos detalhes. De verdade, as pessoas não ligam. Assim, ninguém se importa tanto com você assim, sabe? Sabe essa máxima, assim? Ninguém se importa tanto. Tira um pouco essa pressão, sabe? Porque tem muita coisa que a gente coloca. Agora, tem também uma questão que você é responsável por tudo aquilo que você fala. Então você vai tancar a consequência? Tem uma forma de você se expressar melhor? Compensa entrar nessa briga? Vai te trazer algo de bom? Vai trazer algo de bom pro mundo? Vale a pena gastar meu réu primário, de repente? Entende? Acho que não. O pessoal tira muito sarro, assim, os amigos mais próximos, que ele fala, eu nunca te vi, sei lá, arrumando treta na internet. Aí eu falo, mas é o quê, sabe? Preguiça. Não vai me trazer nada de bom. Não é à toa, né? Eu tenho mais o que fazer, tipo, eu tenho uma vida pra viver, sabe? Eu tenho que transformar o oxigênio em gás carbônico, gente. Sabe? Eu tenho que me hidratar. Eu tenho que fazer café, eu tenho que cuidar dos meus cachorros, sei lá. Eu tenho que ver o pôr do sol, sabe? Exatamente. Fica, sabe, arrumando tretinha. Não dá agora, dá pra sentar, conversar. Então, eu acho que é mais um exercício que a gente tem que fazer, que é consciente, que não é fácil, que é doloroso, que é difícil, é um processo, tá? Também não é o vício falando, gente, tira a pressão, entendeu? A autocobrança, que magicamente agora todo mundo desconfia em si mesmo, não é isso, mas tenta. Porque a gente vai aprendendo a separar o que é insegurança nossa, né? Então, eu tenho medo de falar. Por que eu tenho medo? É porque a pessoa não me dá abertura, porque eu me pressiono muito. Mas todo mundo me dá abertura, eu me pressiono. Pô, então será que eu não tenho que continuar falando até eu entender que eu sou ouvida, que eu posso falar? Tem esse processo também nosso que é de autoconhecimento que é necessário. Eu não gosto muito de usar esses termos autoconhecimento, porque parece papo de coach, mas não é assim. A gente tem que aprender a falar, sabe? Cara, isso me remeteu um pouco da questão de que, antigamente, até na TV mesmo, mulheres só eram chamadas para falar sobre o universo feminino. Que eu nunca entendi. Gente, o que é o universo feminino? Seja lá o que o universo feminino signifique. É tudo, na verdade, né? Não tinha opinião para outras coisas. Assim, mulheres não eram muito chamadas pra falar sobre política, sobre economia, embora nós temos políticas maravilhosas, nós temos economistas maravilhosas. E você acha que, assim, no mundo do podcast agora, do Brasil, falando nesse âmbito feminino, a gente tá tendo mais espaço pra falar sobre essas coisas ou ainda somos chamadas mais para falar sobre cabelo, maquiagem, moda? Isso que é assunto feminino? Tá. Finalmente alguém me explicou, sabe? Porque eu acho ótimo. Assim. Entre muitas aspas, né? Entre muitas aspas. Que nem o menina veste rosa, menino veste azul, né? Maternidade também. Pai não precisa, né? Só mãe que precisa saber falar sobre isso. Cara, é difícil, né? Assim, nossa, como é difícil. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes e estão aprendendo a ouvir mais. E aí as mulheres estão também se sentindo mais confiantes para falar mais no podcast. Porque se a gente pensar, sei lá, no ambiente acadêmico, as professoras universitárias continuam trabalhando e fazendo as pesquisas delas, e é isso, né? É que na comunicação existe essa divisão. E assim, houve uma onda gigantesca de
mulher fala sobre assuntos de mulher, e aí vem depois um questionamento de o que é um assunto de mulher? Essa mulher é como? Sabe? Porque assim, o assunto de uma mulher cis não é o mesmo assunto de uma mulher trans, se for pegar essa vivência do ser mulher. Então, o que é a definição do ser mulher? Né? A gente teve isso com a galera preta, que aí vamos então chamar essas pessoas pra falar de negritude, tá? E a gente que é branco e automaticamente o mundo ensina a gente a ser racista, a gente não precisa falar nada. Só chama os caras e as minas pra falar e tipo, me explica aí o que é racismo. Pô, aprende você, gente branca, a não ser racista, sabe? Então assim, né? Vamos puxar de volta. Exatamente. Olha aí, Vanessa Camargo. Sabe? Puxa de volta o bagulho. Vamos chamar, sei lá, pessoas com deficiência pra falar sobre isso. Porque a acessibilidade não é um assunto social importante, né? Aqui ninguém precisou empurrar um carrinho de bebê, ninguém vai envelhecer, né? Ninguém quebrou a perna e precisou andar numa calçada, subir uma escada. Ninguém, sabe? Ninguém. Menina, só pessoa com deficiência que precisa de acessibilidade. É tão simples de resolver. Então, assim, eu acho que aos poucos as pessoas elas estão tendo um pouco mais de ciência sobre o todo. E aí isso chama atenção, mesmo porque existe uma confusão entre o que é um direito de fala e o que é um direito de escuta, né? Quando a gente fala de lugar de fala, e isso é uma coisa que sempre me pegou muito, e eu sempre falei muito, né? O próprio iniciativa do podcast dela surgiu disso, e a gente pode explanar sobre isso depois, mas eu sempre falei pra todos os caras, assim, em todos os lugares que eu fui, não é a gente que tem que ficar falando que a gente tem que estar aqui. Se vocês têm mais recursos e mais espaço, vocês têm que, objetivamente, ajudar a gente a ter acesso a isso. E aí, cara, se a sua dificuldade é ouvir, só ouve. Faz um esforço ativo pra ouvir, entendeu? E aos poucos, né, as pessoas vão aprendendo a falar, as pessoas vão aprendendo a ouvir, então isso vai meio que se equilibrando de uma maneira natural, porque nós somos seres sociáveis que vão aprendendo coisas, como a gente já falou bastante aqui. Então eu acho que sim, a gente tá tendo mais mulheres falando sobre todos os assuntos. Agora, assunto de mulher é uma coisa que me tira fora do sério, menina. Só, assim, me irrita no nível sagrado feminino, assim, sabe? Me irrita nesse nível. Eu tenho vontade de bater em pessoas quando eu ouço isso, sabe? Eu fico violenta, porque eu falo, gente, que é isso, assim? Que segregação é essa, sabe? Que ideia neoliberal merda é essa, sabe? O que é um assunto de mulher? É o que a Mel falou. Maternidade. A não ser que você esteja falando, né? Se bem que há discussões, porque homens trans também podem engravidar. Exatamente. Né? Mas vamos considerar que nós estamos falando, então, sei lá, de uma gestação de uma mulher cis. Tirando isso, que é uma experiência pessoal, que envolve também várias questões sociais, se eu não tô falando da sua experiência de um problema social, por que maternidade é um assunto de mulher? Exclusivamente feminino, com certeza. É um assunto social, cara. Sabe? Todo mundo nasceu, sabe? Tipo, como que Exatamente. isso, né? Não é um assunto pra todo mundo. É um assunto pra todo mundo. Assim como paternidade é um assunto pra todo mundo. As pessoas, elas confundem o lugar de fala com o lugar de escuta. Porque eu usei o exemplo do ser mulher e conversar com os caras. E aqui, pensando muito no meu lugar de fala como uma mulher branca, sempre me incomodou muito, principalmente podcasts que chamavam pessoas pretas pra falar sobre racismo. Eu ficava, cara, tá, entendi, me explica. Me explicou coisas pormenores que às vezes pela minha vivência eu não conseguia enxergar, então obrigado por me ensinar. Mas assim, agora que eu aprendi a enxergar, o que eu faço? Eu só fico enxergando as coisas e vocês continuam sofrendo racismo e tá tudo bem, sabe? Eu só percebo que, por exemplo, nos lugares onde eu frequento, as pessoas que fazem trabalhos que ganham menos são pessoas negras. E na universidade eu não encontro professores negros e médicos negros. E tá tudo bem. Tipo, é isso, o mundo é assim, eu observei o mundo, aprendi, não faço nada. E aí, um belíssimo dia, eu fui fazer um curso maravilhoso com um cara negro, que ele fez, eu achei genial, que era uma oficina para pessoas brancas se tornarem antirracistas. E aí, cara, não, assim, eu achei genial. Ele falou, eu sempre faço, né, em novembro, oficinas para pessoas pretas, pra explicar tal. Ele falou, agora eu quero conversar com as pessoas brancas, porque assim, as pessoas pretas já sabem. E eu falei, eu sou uma pessoa branca, eu quero saber sobre isso, me ensina. E eu fui lá, fiz uma troca com ele. E aí, uma coisa que sempre me colocou muito, assim, em evidência é que a gente tem que entender que tem coisas que são do sistema. Então, homens têm mais privilégios do que mulheres. Pessoas brancas têm mais privilégios do que pessoas não brancas. Isso não é a Domênica, a mulher branca, que tem mais privilégio que, sei lá, a sobrinha da Domênica, que é uma mulher preta. Não é isso. O mundo me vê e me dá mais acessos do que dá pra ela. A questão é, eu posso discordar, mas eu não mudo o mundo, lembra? Sim.
Mas o que eu, como uma pessoa branca, posso fazer? E aí, de repente, que é uma coisa que eu sempre falei pros caras, me caiu como uma luva. Eu tenho um acesso que essas pessoas não brancas não têm, que é de chegar de igual pra uma pessoa branca e falar: cara, revê, repensa, olha o que a gente tá fazendo. Como é que a gente pode mudar isso? De verdade, né? Não é criar campanhas específicas em meses específicos pra marketing, virar as costas e ir embora, não é isso. Mas como é que a gente ativamente consegue fazer, nem que seja pra, sei lá, 2, 3 pessoas ao nosso redor e a gente vai aos poucos aumentando isso, entendeu? É fazer a diferença pra poucas pessoas, mas ir expandindo isso de alguma forma. Porque também o fazer nada é muito conveniente pra quem tá no poder, né? De alguma forma. E aí realmente não vai mudar nada. Mesmo que você mude um pouquinho, ainda é uma mudança. E é uma mudança significativa pra aquela pessoa que tá recebendo essa mudança. Sim, e é uma mudança que altera o sistema. Porque se hoje a gente tá falando aqui que mais mulheres hoje fazem podcast, é porque a gente virou e falou: a gente vai falar sim. E a gente foi falando, a gente foi sendo ignorada, a gente continuou falando, a gente foi chamando mais pessoas e vamos falando e foi se fortalecendo. E eu acho que em determinado momento vai dar uma... não seria uma igualizada, assim. Eu queria que fosse uma... Sabe, eu não queria que fosse 50-50, porque isso seria legal, seria meio a meio, mas pra mim vai ser top no dia que as pessoas simplesmente... Top é uma expressão muito ruim, né? Mas é isso. É muito paulista, né, essa expressão. Não, mas é um ranking mesmo, assim, sabe? Tipo, top 1 mesmo, assim, né? Eu tô ouvindo um podcast, ou tô entrando em um lugar e eu não percebo as pessoas que não têm esse privilégio. Eu tô ouvindo um podcast e nem passou pela minha cabeça a pessoa é um homem ou uma mulher. A não ser que o assunto seja sobre a vivência de ser homem ou mulher, que aí, né, é isso, mas... Lugar de fala. Mas é lugar de fala empírico, né, pessoal. Sim. Agora, eu não vou mais ficar procurando podcast ou parando de ouvir podcast porque não tem mulher. Entendeu? Total. Não vai mais me chamar atenção, porque elas estão lá. E é tão comum elas estarem lá que tá beleza. Eu não vou entrar num lugar e achar estranho uma pessoa... só terem pessoas brancas naquele lugar. Por quê? Porque as pessoas não brancas têm acesso àquele lugar. Beleza. Então, é essa naturalização, é essa equidade que a gente tem que buscar. E não é uma coisa, assim, desculpa, gente, mas a gente não vai ver isso em vida, entendeu? É uma coisa que a gente tá plantando. Eu ia perguntar isso. Você tem essa positividade de achar que isso vai acontecer em breve? Não vai. Porque eu também não tenho. A gente é otimista, mas não tanto. Assim. Pra quem acredita em reencarnação, talvez pode ser que veja. Eu acho que eu vou ver daqui a algumas vidas. Algumas. Se tiver planeta e tiver ser humano até lá, porque talvez não tenha reencarnação nesse planeta, porque não vai ter planeta pra você reencarnar, entendeu? Não, realmente. Mas é uma coisa que eu tava conversando com as meninas, né? Que eu falei, cara, eu não sei como é que eu vou gravar esse podcast, porque a gente tem essa ideia de que nós mulheres ainda não temos muito lugar de fala no mundo dos podcasts. Eu percebi aqui agora que eu só ouço podcast de mulher. Isso não é bom? Eu só ouço podcasts que tem mulheres. Eu fiquei assim, nossa, realmente... Eu não tinha percebido isso ainda. Isso não é bom? E assim, a qualidade não é melhor? Com certeza. Nossa, como é muito melhor. É doido isso, né? Tem uma questão de identificação que daí não tem nada a ver com não é o ser mulher, mas é a forma que fala, aquele cuidado, aquela coisa assim. A empatia, parece, né? Eu acho que isso me atrai, esse tipo de coisa me atrai, né? Então tem alguns que os caras falam de um jeito, ou então umas coisas assim que, vai repensar isso aí que tu tá falando, sabe? Então eu acho que acaba tendo uma identificação. Não, e assim, as meninas que costumam gravar mais comigo sabem que eu sou a doida dos podcasts de terror, de serial killer. E aí eu parei de perceber que, gente, realmente, as coisas que eu ouço, nesse sentido até que, tipo, serial killer geralmente é o quê? Deveria ser um assunto para homens falarem de morte, de coisa ruim. Se for pegar, né, o nicho do mercado universo feminino, sim. Pois é, exatamente. E aí, tipo, de novo aqui, um dia elas vão fazer parceria com a gente, eu espero, mas outro jabá aqui do Modus Operandi, gente, elas falam de crimes e, assim, coisas muito violentas, muitas vezes violência com mulheres, e é um podcast feito por mulheres. Muitos de terror que eu ouço, de casos que aconteceram com elas, casos insólitos. Outra que também um dia vai fazer parceria com a gente, eu espero. A Ira Croft também, que tá aí no mundo podcast há anos, e fala sobre isso. Eu fiquei assim, gente, realmente...
eu ouço muita coisa que não é do universo feminino, entre imensas aspas, mas que são mulheres falando sobre. E aí meu coração ficou quentinho e eu falei, meu Deus, eu não tenho assunto pra esse podcast. Não, e é muito louco, porque se você tá nesse momento de perceber isso, que você, sendo uma mulher que se tornou uma mulher podcaster, e aí você começa a consumir mais mulheres podcasters, né? Beleza. Quando você voltar a ouvir podcasts que são mistos ou que são masculinos, os que você achar e fidelizar são de caras que não são tão ruins. Sim. Porque claro. tem muito cara bom também, entendeu? Claro. Só que eles são difíceis de serem achados, e eles talvez não sejam os grandes. Tem que cavar um pouco. Tem que acabar um pouco. É isso, mas assim, o caminho se abre, sabe? É muito doido isso. Por quê? Porque dificilmente uma mulher... Na verdade não é magia, gente. Se chama, né, crossover. É o que a gente tá fazendo aqui. Uma mulher que tem um podcast que você gosta de ouvir, e ela vai lá e chama um cara que tá gravando com ela. E você, vê ali a conversa, o nível da conversa. Chamou atenção? Você vai conhecer o programa dele? Vai ser um programa diferente desses grandes programas que tem esses caras babacas e tal, sabe? Então, assim, gente, eu não acredito que a gente vai ver todas essas mudanças. E, assim, a gente precisa parar com essa mania de achar que a gente vai deixar... que a gente é a última geração do planeta, que todos os problemas vão acabar. Não é assim que a vida funciona, não é assim que a história é feita. Os problemas existem, a gente vai deixar esse mundo, esperamos um pouquinho melhor. A gente não vai mudar o mundo, a gente não vai consertar o mundo. Mas a gente pode estragar o mundo. Então, assim, primeiro passo, não estrague o mundo, sabe? Segundo passo... Se possível, deixa engatilhado uma mudança. Uma sementinha boa. Isso, eu acho que também tem que... essa vontade de salvar coisas, transformar o mundo numa coisa melhor e, tipo, realmente deixar ele perfeitinho, eu acho que isso é uma coisa muito de mulher. Porque a gente é cuidadora, entendeu? A gente é ensinada a cuidar, a gente é ensinada a consertar. A gente é treinada a vida inteira pra ver os problemas, identificar eles. O nosso olhar já é... E aí a gente olha e fala, nossa, com pouca coisa, assim, sabe? Imagine, sei lá, 20 anos de história de humanidade, de todos os líderes mundiais, de todos os lugares serem mulheres. Nossa, mano. Acabou, sei lá, 80% dos problemas do mundo acabam. Concordo. A gente já tinha o carro voando, gente. Eu, hein? Tinha, porque a gente tem esse olhar, a gente não tem essa coisa muito da competitividade, de querer puxar tapete. Não estou falando que todas as mulheres são assim, não é isso, mas a gente... Infelizmente, não acontece. Porque mulheres, né, são seres humanos, e seres humanos são inseridos na sociedade que, né, ensina também a gente a ser competitivo. É uma escolha, até um ato de resistência, você vai falar, não vou ser babaca, né? Porque eu sendo uma mulher, dentro do meu escopo ali, eu também posso ser babaca com outras pessoas. Que eu identifico como mais frágeis, sejam elas mulheres, crianças, idosos, entendeu? Então assim, também, não é que a gente, sabe, os caras são super maus, igual o pica-pau, e nós somos pobres vítimas, né, indefesas, que não podemos fazer nada. Não é isso, somos todos seres humanos. É que eles batem muito mais forte. Então assim, primeiro a gente, né, escapa deles, e dentro do que é possível com a gente tem já esse olhar que é treinado pra trazer, sabe, esse cuidado, essa resolução de problemas. Então, é angustioso pra gente. A gente quer resolver, mas a gente não vai resolver, de novo, o mundo inteiro. Mas você consegue resolver uma coisinha. E se você resolver uma coisinha, já tá bom. O podcast delas, ele vem nesse sentido, que é pra fortalecer mulheres. Chegou um ponto que eu virei e falei, não adianta eu querer fortalecer se as mulheres não sabem fazer podcast. Como é que eu chego aqui e falo, gente, mulheres têm que falar, têm que fazer podcast, isso mudou minha vida, vai mudar a sua, beleza, beleza. A pessoa vira pra mim e fala assim, mas eu não sei fazer podcast. E aí eu virei e falei, então alguém tem que ensinar, né? E talvez essa pessoa chegou pra mim e falou, olha, eu não sei fazer, eu talvez consiga ensinar. E aí eu criei, por exemplo, e aí eu tô usando esse exemplo, tá? Que é pra explicar o mudar o mundo. Como é que funciona na minha cabeça, assim. Não, é ótimo, porque seria a nossa próxima pergunta. Como funciona o seu projeto do podcast é delas? Eu vou explicar. Só vou fechar esse gancho e a gente volta, porque eu tô indo pro final pra voltar pro começo com ele. Só pra entregar a ideia do mundo, né? Consertar o mundo. Quando as pessoas começaram a me perguntar como eu faço podcast, eu virei e falei, peraí, eu faço podcast, eu quero que as pessoas façam. Eu sei ensinar as pessoas a fazerem. Eu fui ensinar as pessoas a fazer através de oficina. Eu fui ministrar oficina pra mulheres aprenderem a fazer podcast do zero. Eu fui... nem todas as mulheres têm acesso, têm grana. A gente tava na pandemia, aquele sufoco era meu trabalho. Mas eu vou fazer turma gratuita porque eu consigo separar algumas horas pra ajudar essas mulheres. Se elas vão fazer uso disso ou não, eu não sei. Se elas saíram com uma ideia de que elas podem falar e podem ter um pouco mais de qualidade de vida, pra mim já é lucro, entendeu? E aí, eu crio
o Estúdio 31, que é um podcast para ensinar pessoas a fazerem podcast. Mas como? Com coisas simples. Como você vai, sei lá, subir o seu programa numa plataforma X? Pô, como é que você vai fazer uma pauta? Que sistema que parou de funcionar? Que sistema que voltou a funcionar? Como é que eu gravo? Como é que eu edito? Lógico que não é um curso, né, profissionalizante que você vai viver disso. Mas são passos a passos que a partir deles você consegue continuar, sabe? E aí você escolhe se você quer isso pra você ou não. Você dá um norte pra pessoa, né? E mesmo que elas não sigam isso, não sei se eu tô iludida, mas eu acho que você acaba também, por mais que elas não sigam isso como profissão ou como hobby, o que seja, mas eu acho que acaba mexendo um pouco com a autoestima da mulher, né? Sim. E aumentando um pouquinho isso, e mostrando que elas podem sim falar, que elas têm sim voz e que elas podem sim ser ouvidas e tudo, sabe? Sim, sim. E eu acho que isso também é um papel bacana da gente melhorar um pouquinho ao nosso redor. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que quando eu penso enquanto produtora, é isso que eu falei, eu não posso falar pra vocês, gente, faz aí um podcast, vocês falam assim, mas a gente não sabe. Pô, tá aqui um programa que ensina a fazer, sabe? Tá aqui o meu Twitter, me chama pra uma questão pontual, eu talvez consiga te ajudar, eu consiga te ensinar, eu consiga te indicar alguém que consiga resolver. Tem uma audiência gigantesca, nossa, milhões, vivo disso? Não vivo disso, eu não vivo do Estúdio 31. Mas enquanto tiver lá, sei lá, 100, 200 pessoas ouvindo, eu vou continuar fazendo porque tem 100, 200 pessoas que estão tendo a solução de um problema e estão aprendendo. E pode ser que dessas 100, sei lá, uma consiga mudar a própria vida com o podcast, assim como eu mudei a minha. E se isso for legal pra pessoa? Entendeu? Então é isso, entendeu? Eu não estou mudando o mundo. Talvez eu esteja ajudando uma ou duas pessoas. E tá ótimo já, gente. Se eu não estragar o mundo, já é lucro. Se eu conseguir ajudar mais uma ou duas, então é mais lucro ainda, sabe? É mais do que muita gente faz, né? Sim. É uma pena, né? Espero que isso mude, assim, porque, né? O mundo tá meio difícil. Viver é um pouco complicado, né? Então, a vida tem que ser leve, né? Eu sempre falo, a vida já é difícil demais, gente. Sabe? Pra gente ficar batendo cabeça com coisa que não precisa. Agora, vocês me perguntaram o podcast é delas. Isso. Como é que ele funciona? Como é que tá essa questão de oficinas também, né? Porque tô esperando abrir uma de novo. Você, Bia, e muita gente. E aí, eu sei que a culpa é minha. Mas eu vou abrir uma esse ano ainda, pelo menos uma. E acho que mais pro final do primeiro semestre eu já vou conseguir fazer bonitinho. Porque a oficina em si, ela é um conjunto de aulas que ela vem com uma proposta diferente. A minha ideia é que você chegue com uma ideia de um programa e aí você vai aprender tudo. A como pensar no projeto, a como montar uma pauta, um roteiro, a como gravar e a como editar. O básico, né? Você não vai sair de lá, nossa senhora, consigo trabalhar na Globo. Não é isso. Mas você vai saber fazer de maneira independente e aí você vai se profissionalizando, se desenvolvendo, enfim, com o passar do tempo. Então, por esse motivo, ela é uma oficina que ela acontece online e síncrona. Porque não adianta eu chegar lá e falar assim, gente, aperta o REC. Porque eu não sei se de repente você não colocou o microfone errado lá. E eu só vou saber te falar que você pode colocar o microfone errado se eu ver na tela você colocando o microfone errado. É um acompanhamento bem pessoal ali, bem 1 a 1, sabe? Então as turmas são pequenas e a gente vai junto e é legal porque se cria ali uma mini comunidade que depois com o tempo, né, cada um vai pra um lado. Mas a vida também é assim, né? A gente passa pelos lugares com as pessoas, cresce, vai e sempre fica com aquele laço, né, de alguma forma. E o restante das atividades do podcast delas tem os programas que fazem parte da rede. E aí a rede, eu inclusive estou para abrir, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas a gente tá com abertura, né, de recebimento de projetos de podcast. A única regra tem que ter mulher na apresentação dele, nem que seja uma. E não aceito nenhum tipo de conteúdo de ódio, de qualquer natureza. Tirando isso, qualquer assunto é assunto, mesmo que seja de universo feminino. Ainda é um assunto. Fala mal de homem, conta como tópico de ódio? Assunto de ódio? Olha, Eu acho que deve entrar. se for só falar mal de homem por ser homem, sim. Não, mas essa questão até do universo feminino, voltando aí um pouquinho nessa discussão, ainda assim, é um assunto interessante, porque tem mulheres que não têm acesso nem a isso. Sim. Então, assim, ainda é bom continuar tendo essas coisas de universo feminino. E eu digo isso até por uma experiência minha. Tipo, eu acho maquiagem uma coisa linda, maravilhosa. Eu sou doida pra aprender a maquiar melhor.
eu consumo muito conteúdo de maquiagem que eu quero aprender a fazer. Justo. Eu não tenho como pagar pra fazer um E curso. são profissões, maquiagem, maquiadora é profissão, moda é profissão, tipo, são profissões. Tem pessoas que ganham a vida com É isso. Mas a internet tá aí pra isso, gente. É, pra deixar claro que a gente não tá julgando os assuntos femininos. Só que a gente quer falar sobre mais do que isso. A gente não julga as mulheres que gostam de falar disso, né? A gente julga quem não nos deixa falar de outras coisas. Porque a liberdade, e aí entra feminismo e tudo mais, o feminismo defende uma liberdade e é a liberdade do que quiser, né? Então, se tu quer falar de assuntos supostamente femininos, tu quer falar sobre maternidade, chamar mulheres para falar sobre isso, a gente está livre para falar sobre isso. Todo mundo está. O que nós defendemos é que a gente não seja chamada só para isso, que a gente não tenha espaço para falar só disso. Porque a gente também quer falar de games, quer falar de filmes, true crime. A gente quer falar de outras coisas também. Uhum. Cara, eu penso muito que não é só isso, porque pra mim todas essas coisas ainda são muito grandes, sabe? Sei lá, a gente quer falar sobre, sei lá, marcas de café que se encontram em promoção no mercado, sabe? Uma coisa aleatória, mas que todo mundo adora. Todo brasileiro ama um cafezinho. E daí? Eu quero falar sobre isso, sabe? Também não precisa ser esses nichos enormes, assim. Exato. Caraca. Claro. O importante é você falar sobre aquilo que te faz bem. E o podcast é delas, é sobre isso, entendeu? A campanha anual é sobre isso, por exemplo. Eu lembro, só bem rapidinho sobre isso, quando eu tava pesquisando para falar sobre podcasts, tinha um cara que era um açougueiro, ele fez um podcast sobre como comprar carne no açougue. Ai, que maravilhoso. Perfeito. Pode me mandar, inclusive, que eu preciso. Pra mim seria útil também. Então, assim, cara, dá pra falar de absolutamente tudo. Sim. E Sim. sempre vai ter alguém pra te ouvir. Sim. Cara, eu acompanhava um canal do YouTube que era sobre fazer chá, melhores tipos de chá, instrumentos para fazer chá. É isso. Maravilhoso. Porque eu não sei, a gente... Não sei, vírgula, né? Eu sei muito bem. O podcast, ele vem aí como uma nova mídia há 20 anos atrás. Quase 21. Feito por 2 caras. E eles estavam falando sobre o que eles queriam falar. E aí teve um boom, né, de coisas de pop, porque quem nunca quis ganhar dinheiro por dar as suas próprias opiniões? Se a gente dá de graça, acha que a gente não queria viver disso? Todo mundo queria ser crítico de alguma coisa. Maravilhoso, meu sonho. Todo mundo. Sabe, igual toda criança quis ser professora, ou toda criança quis ser, sei lá, astronauta? São coisas que a gente vê no mundo e a gente fala, cara, que incrível, quer dizer que, né, a minha opinião pode dar dinheiro. Pode, se você viver disso. Por pior que ela seja. Às vezes, quando é ruim, dá mais dinheiro, mas não vem ao caso. Não é? Tem esse quê aí também, né, do mundo, mas enfim. Agora, o lance e eu faço aqui essa provocação, porque muita gente me pergunta assim, você acha que o podcast tá saturado? Eu falo, o podcast nunca vai estar saturado. Aí a pessoa fala, como não? Eu falo, o cinema tá saturado? A televisão tá saturada? A música tá saturada? O teatro tá saturado? Aí a pessoa fala, porque os filmes da Marvel, eu perguntei o cinema, não perguntei se a Marvel tá saturada, entendeu? Perguntei o cinema. Pô, o cinema existe há mais de 100 anos. Algum momento, vocês conseguem imaginar um mundo onde a gente não vai mais ver filme? Impossível. Não. Eu bato panela na frente do Teatro do Oscar, gente. Você entende? Então, assim, pode ser que a gente esteja cansados de alguns tipos de filme, assim como a forma de fazer filme, ela vai mudando no decorrer do tempo. Então, os temas de podcast, as formas de podcast, os formatos de podcast, as equipes de podcast, elas vão mudando. Agora, o podcast em si, ele não tem por que acabar. É um produto independente, feito em áudio e distribuído pela internet. Enquanto tiver microfones, pessoas falando, pessoas ouvindo, internet pra distribuir, vai existir podcast, não tem por que acabar. Entendeu? Sim. Agora, é uma provocação, sabe? Porque sempre a gente pensa, né, em temas tão comuns, assim, e tão grandes e tão... Olha só, a Melina, ela deu... A Mel, pra não achar que eu tô brava com ela. Deu exemplo, né, de um podcast lá do cara que ensina a comprar carne. E todo mundo aqui virou e falou assim, eu quero ouvir. Esse cara vai viver disso? Nossa, ganhar trilhões. Não sei comprar carne. Você entendeu? Quantas vezes você vai lá ver uma promoção e você fala, putz, essa carne é boa, não é? Compro, não compro? Desculpa, gente, eu, toda semana, entendeu? Toda semana eu faço as mesmas perguntas, entendeu? Eu sou assim também. É pegar o WhatsApp e mandar mensagem pro Rodrigo falando, essa carne é boa? E ele, não, eu já te falei semana passada que não é. E eu preciso anotar. E eu não anoto e eu pergunto de novo, entendeu? Cara, nossa, quando eu comecei a morar sozinha foi a mesma coisa. Mãe,
essa carne é boa pra fazer bife, essa carne é boa pra fazer carne moída, eu não sabia. É, total. Porque a gente tem que aprender. Você quer mais? Ó, deve existir, tá? Deve ter alguém que já fez isso. Mas só de você pensar em um podcast de uma pessoa que saiu da casa dos pais e foi morar sozinha. Só isso. Os perrengues. Como você vai morar sozinho? Que seja um episódio de 10 minutos explicando como é que você lava a louça direito e organizando isso pra você não querer se matar no final do, sabe, de semana. Sim. Como lembrar de descongelar a carne pra poder jantar. Eu nunca lembrava de descongelar a carne, gente. Entende? Sim, nossa, tem uma moça no Instagram / YouTube, né, que as plataformas também se juntam, que ela ensina várias coisas sobre carro, sobre mecânica de carro, sobre barulhos que o carro pode fazer, como você pode resolver, tipo, desde um fusível ali que não acende mais, a trocar o pneu, abrir o capô e ver como é que tá o óleo, as coisas assim. Gente, isso pra mulher é muito interessante, que tem muita mulher que tá aí dirigindo sozinha, que às vezes não tem um homem para salvar o dia, não é mesmo? E aí, assim, cara, ela pode muito bem chegar e falar assim, cara, eu sei fazer. Eu tenho capacidade. Eu aprendi com aquela mulher. É isso, entendeu? Como lavar a roupa. Que atire a primeira pedra que nunca colocou uma roupa vermelha com uma roupa branca e ficou com uma roupa rosa no final. Quem nunca encolheu uma camiseta? Pode misturar tipos de tecido pra lavar roupa. Não é? Quem nunca gastou todo o orçamento do mês com marcas de sabão porque descobriu que não gostava, sabe? Nossa, dá pra ficar fazendo misturinha de cheiro? Talvez, será que compensa, sabe? Então, assim, tem várias coisas práticas da nossa vida que a gente pode falar, porque o lance da vida é, se você está passando por isso, mais pessoas estão. Com certeza. Entendeu? Então, isso pode ser interessante, pode ser um podcast interessante. Agora, a gente tem que pensar em formato. Como é que você vai fazer isso? Entendeu? Você vai sentar e vai ficar falando, então, você pode fazer isso, isso, isso? Pode fazer. Você pode chamar outras pessoas para trocar dicas? Pode. Ele já se tornou um podcast, sei lá, de entrevista ou um podcast, não se usa mais esse termo, mas eu sou old school, né? Uma mesa de bar. Você pode fazer isso em formato, sei lá, de rádio documentário. Você vai coletar 20 entrevistas de pessoas que passaram por isso, vai escrever um script em cima, contando o terror da meia que sumiu atrás, sei lá, dentro da máquina de lavar e nunca foi encontrada, sabe? O que acontece com essas meias? Você vai fazer uma coisa ficcional? Entende? Então, tipo, tem como. O lance é como que a gente aprende a fazer isso e como que a gente torna esse produto atrativo. Porque, olha essas ondas, assim, eu penso muito em... A dificuldade maior que a gente tem é como que a gente capta a atenção da pessoa pra ela ouvir o que você tá dizendo. Você tem que ter algum tipo de conexão com aquilo que ela tá falando. Sim. Entendeu? Enquanto ouvinte, né? Então você tem que saber pra quem você está falando também. Aqui a gente tá entre mulheres e eu imagino que, pelo formato do programa, pelo nome do programa, a maior parte do público de vocês sejam mulheres. Então é um tipo de linguagem, tem que ser temas que são conduzidos que conversem com essas mulheres. Se esse programa, feito por mulheres, fosse para um público majoritariamente masculino, a forma de dizer, então, a gente tem que falar, tem que ouvir, não seria bem essa forma de falar. Seria a mesma mensagem, mas seria dito de uma maneira diferente. Por quê? Porque tem que criar conexão com a audiência, entendeu? Ai, mas isso é muito difícil. Não é, não. O jeito que você fala aqui no podcast é como você fala com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com a tua vizinha, com o professor da escola, dentro da igreja, no clube. Tipo, você usa as mesmas palavras em todos os lugares? Não, então você sabe fazer, sabe? Socialmente a gente sabe fazer isso. É só a gente dar foco para aquilo e aprender a fazer. Sim. E ajustar a expectativa também é muito importante, né? Porque a gente pensa em podcast, você pensa, nossa, vão ter 20 milhões de pessoas me ouvindo. Gente, não vai. A expectativa é a mãe da merda. Não vai, assim. Não vai estar dando. Não vai estar dando, senhora. Exatamente, entendeu? Não estaremos tendo uma audiência tão grande. Mas não é sobre números. É sobre conexão. Podcast é sobre conexão. E isso é uma coisa que mudou muito com a pandemia. Porque antes nós tínhamos podcasts sobre tudo, né? Muitos com homens, poucas mulheres. Mas existia uma... Não era cumplicidade exatamente, mas existia uma relação bastante pessoal entre o ouvinte e a pessoa que te ouvia. Tanto que eu costumava brincar que os ouvintes me conheciam mais do que eu me conheço, sabe? Aí eu fui fazer terapia, gente, agora eu acho que já não conhece mais tanto. Mas assim, até lá... Façam terapia, como a gente sempre fala em todos os episódios. Façam terapia, se possível, se funcionar pra vocês, porque é importante o autoconhecimento, é uma ferramenta essencial.
Só que aí, o que rola? Hoje, a gente tem o podcast, e eu acho que é muito por causa desse boom das grandes empresas, visto como um produto de entrega obrigatória. Então, se antes a gente falava e o pessoal comentava e continuava aquela conversa, e você tinha motivação para continuar fazendo, e você pensava na sua audiência, e você escolhia temas, hoje é uma coisa muito mais solitária. E se a gente não tomar cuidado, se torna uma planilha de coisas que você tem que fazer. Eu tenho que gravar na quinta-feira para editar isso até terça, para na quarta-feira tá no ar. E aí você tem lá números, que eles podem crescendo ou podem diminuindo. Só que você não tem um feedback. Você não vê ninguém te marcando em rede social, ninguém te manda um e-mail. Se você fica um tempo sem publicar, as pessoas podem te ignorar completamente e você fala, pô, cadê aquelas 200 pessoas que me ouviam, 300, 1000, 5000? Se você tem uma audiência muito grande, eles podem começar a te cobrar. Pô, não vai ter episódio? E aí? Sabe? Como é que funciona? E assim, como assim como que funciona, sabe? Não é uma relação de trabalho onde você me paga, eu tenho que te entregar porque você é meu patrão, eu tô vendendo minha mão de obra em troca do salário. Tipo, calma aí. Então, assim, essa mudança de forma, né, de se relacionar, no meu entendimento, tá? Na minha análise, ela vem muito desse boom dessas grandes empresas. E aí a gente também tem que aprender a ajustar a expectativa. E pensar em formas de se conectar com as pessoas. Porque no fim do dia somos pessoas falando e pessoas ouvindo. E aí fica a provocação. Por que que as pessoas, né, não continuam a conversa depois do podcast ouvido? Seja nas suas rodas de conversa, ou seja com as pessoas que estão gravando os podcasts. Entende? Então é uma coisa pra vocês pensarem aí, ó. Vocês estão começando agora, como é que vocês vão ajustar isso, sabe? Eu vejo na internet todo mundo falando, sei lá, de um podcast grande e comentando e publicando. Então, mas você tem 120 mil pessoas que te seguem na rede social pra 100 comentários? Então calma, sabe? Não se desespera. Ajusta a expectativa pra não cair pra baixo, sendo que assim, em vez de você pensar no que você não tá tendo, porque a competição é desleal, pensa no que você tem. Sim. Sabe? Usa isso como um motor e faça só se isso te fizer bem, entendeu? Não gostei de uma gravação? Não publica. Regrava. Exatamente. Lancei e me arrependi. Deleta. Com certeza. Deleta. Acabou, sabe? Não se tortura não, que não vale a pena. Finge que nunca mais existiu, assim. Foi um surto coletivo. É um hobby, né? Não é um compromisso. Mesmo se fosse um compromisso, fosse um contrato, a lei de direitos autorais te dá o direito de tirar fora do ar tudo aquilo que você acha que você, sabe, que de alguma forma possa te ofender. Então é um direito seu, legal, e assim, não vale a pena a gente ficar se torturando. Eu sempre falo, podcast é pra ser divertido. E falando em diversão, homem, mulher, qualquer um adora uma fofoca. Eu quero que você me conte uma fofoca sobre algum caso, assim, absurdo que você tenha ciência, assim, nessa podosfera feminina. De algum caso, assim, de um constrangimento, um convite que não caiu muito bem. Assim, um picolé de limão. O departamento de fofoca da podosfera pra mim é muito ruim, gente. Quero fazer uma denúncia. Porque assim, o que tem muito é, fulana... Se bem que eu não lembro nenhum caso específico, assim, mas cansei de ouvir, né? Fulano foi lá no podcast X e foi, sei lá, maltratado, sabe? Coisa assim. Mas aí eu olho e falo, gente, terça-feira, né? Tipo... Infelizmente a fofoca não foi tão boa assim, sabe? Mas... realmente não me vem nada, assim, de interessante pra poder compartilhar. De alguma coisa que você tenha trabalhado e no fim você falou assim, cara, não, né? Tanto você participando quanto você fora mediando ou ouvindo pra poder fazer esses outros trabalhos de bastidores. Alguma coisa você parou e falou, não, cara. Não, aí eu tenho uma, então. Aí eu lembrei. Então tá, então aí só tenho uma. Aconteceu com... Não é bem fofoca de podcast em si. Foi uma ação pessoal minha... Pessoal não. Peraí. Foi uma ação profissional minha, né? Que saiu do controle, na verdade. Eu irritei uma vez no Twitter por uma coisa aleatória que não tinha nada a ver com nada. Era um desabafo de trabalho. E aí o bagulho foi escalando, e tipo, escalou muito, assim, sabe? Mas muito, assim. Eu fiquei engraçado, né? Falo tanta coisa, ninguém ouve o que eu falo. Olha o que vai escalar. Tanto que assim, perdeu de controle. E rede social é muito louco, porque você tá lá e começa, tipo, 10... Aí passa umas horas, sei lá, 50. De repente, você olha, tá tipo 1000 curtidas. De repente, só para 5 mil, 15 mil, 30 mil. Tipo, ele escala muito rápido, né? Na hora que começa realmente a distribuir. Mas assim, Sim. É fascinante, porque eu fiquei com o Twitter aberto, na época era Twitter. E eu ficava olhando só os números crescendo. Eu, gente, que é isso?
Que negócio, que maluquice é O que essa? aconteceu aqui? Mas teve alguma consequência pra ti? Aí vieram pessoas me xingar e eu mandei elas cagar, assim, sabe? Mas só. É bom, tá tudo certo. Eu olhei e falei, ai, sabe, um bando de gente, principalmente homem chorando, sabe, umas coisas assim, mas a fofoca foi o seguinte, eu tava editando um podcast pra um cliente, e aí a moça entrevistada, ela me soltou uma frase lá, primeiro que ela começou com um papo de sagrado feminino, e isso me irrita muito, e aí eu fui ignorando solenemente, fui cortando fora, beleza? Porque não tinha nada a ver com a pauta, assim, não tinha nada a ver com a pauta, sabe? Eu tenho muita sorte na minha vida que eu só trabalho em projeto que eu gosto. Sabe, assim, é um puta de um privilégio, porque eu sei, assim, eu não trabalhei só com isso, eu já me ferrei muito, mas hoje eu só trabalho com projetos muito legais, sabe? Então, é uma exceção à regra e eu tenho muito orgulho disso e eu fico lá batalhando pra permanecer com isso, porque é muito difícil chegar nesse ponto, né? E a menina foi falando lá várias coisas, de repente ela me soltou do nada, do absolutamente nada, do Neida. Ela me vira na maior naturalidade e fala, acho que quando uma menina pergunta pra ela alguma dica, né, enfim, de vida, ela me vira e fala assim, com argumentos, tá? Também. Era um assunto sério. E ela me vira e fala, as pessoas, se vocês quiserem, gente, não casa não. Não casa, porque se você casa, depois você larga, dá um puta de um trabalho, tua vida vai pro ralo, você perde tempo, você perde seu dinheiro, você perde suas coisas, você perde sua carreira. Não casem, meninas. O único conselho de vida que eu dou pra vocês é não casem. Aí eu olhei e falei, mas nossa, mas você tem um CPF, né? Nossa, mas você tem um CPF foda, cara. Aí eu virei e falei, não. Cortei. Fora. Só que aí eu fiz o quê? Cometi a desinteligência de usar o Twitter do jeito certo, que é reclamar. Vou reclamar no Twitter. E aí eu comentei, falei, pô, eu tava editando, de repente eu vi isso, né? Meninas, não casem. E aí eu coloquei a minha opinião, afinal de contas o Twitter é meu. E lá eu coloco o que eu quero, né? A minha opinião. Olha só que surpreendente. E eu coloquei, eu falei, eu discordo. Meninas, casem sim no civil e tem mais. Não mudem o sobrenome e mais, combinem o divórcio antes de casar. Porra. Pronto. Foi isso, entendeu? O mundo desabou. O mundo desabou, né? Não para o podcast, mas é porque eu também dei uma segurada, porque depois isso foi crescendo. Chegou numa das meninas que faz parte do programa. Ela deu RT falando, essa pessoa foi que eu entrevistei. Se apaga isso daí, porque eles vão achar que podcast que eu tô falando e não é pra achar. Porque isso não tá legal. Tipo, é uma crítica diretamente pro que a menina tá falando. E aí virou uma maluquice, assim, né, em 72 horas, de muitas pessoas falando, não, cara, se eu for casar, eu não quero casar. Porque casamento é uma coisa idiota. Casamento é um direito civil pra garantir que seus direitos sejam prevalecidos em caso de uma separação. Pra você não sair prejudicada. E desculpa, gente, no mundo onde, né, as coisas são como são, a gente tem que se proteger sim. Então, se for pra você morar junto, casa. Não tá bom? Descasa. Já existe divórcio. Entendeu? É simples assim. Não mude o nome, porque se você mudar o nome, você vai ter que alterar todos os seus documentos. É um trabalho do cacete. Os documentos. Nossa. Tudo. Todos os documentos. Isso aí pra mim sempre foi fora de cogitação. Se porventura, né, esse casamento não der certo, você tem que fazer lá o divórcio, você tem que mudar todos os seus documentos de novo. Se o cara pegar seu sobrenome, ele pode ficar usando seu sobrenome. Você vai ficar com, sabe, com um problema ali, uma gastura. Eu falei, evita, você já tem um nome. Agora, mas eu peguei o nome o sobrenome do meu marido porque meu pai... Cara, se pra você funciona, faz o que você quiser, você não tá casando comigo. Quem casou comigo não mudou o nome. Você casa como você quiser, eu tô falando o meu conselho. Entendeu? Se pra você funciona, é claro que você faz. Óbvio, né? Só não casa comigo porque eu não vou trocar. O pessoal pegou a lógica do... Como assim você combina o divórcio antes de casar? Do jeito que eu fiz no meu casamento. Eu sou casada no civil. E antes da gente resolver casar no civil, a gente sentou e falou, vamos já combinar o divórcio. Sim. Praticidade. E aí, como assim? Pô, simples, cara. A gente vem de origens diferentes, a gente tem coisas diferentes. Daqui pra frente, o que a gente quer? Entendeu? A gente vai querer dividir tudo? A gente vai querer dividir o que a gente construiu juntos? A gente não vai querer dividir nada? Porque isso, na praticidade, significa um casamento, né? Com divisão parcial, total, ou tem lá o outro nome lá que eu não sei qual que é. Então, assim, é uma questão prática. E aí veio um monte de gente ofendidíssima, falou, como é que você combina o seu divórcio antes de casar? Parece que você não quer que dê certo. Eu falei, não, o que eu tô evitando... Ai, não combina o seu, amigo. Eu combinei o meu. Não é nem isso, é uma questão de praticidade. Porque assim, se um dia meu casamento acabar e eu me divorciar, não é porque tá tudo bem. É porque deu alguma coisa muito errada. Se der uma coisa muito errada, ou simplesmente acabou o interesse, nós não estaremos felizes. O que pessoas não felizes fazem? Brigam. Mais. Sim.
E aí a gente pode entrar numa loucura de querer prejudicar o outro para poder tirar vantagem. Se você já combinou quando você está feliz, você, no máximo, vai poder ter raiva da escolha que você fez quando você estava feliz. Mas já tá combinado. Exatamente. E aí você não tem por que ficar tentando prejudicar a menina ou o cara, ou seja quem for. É uma questão de praticidade, meu Deus do céu. Eu não faço um contrato de trabalho sem saber como é que eu saio dele. Casamento é um contrato social. Você acha que eu ia assinar um papel, sabe, perante o Estado falando, estou com essa pessoa, queremos dividir tudo, sem saber como é que eu saio disso se eu quiser? Pô, gente, sabe? Que mexe com a minha vida toda, com certeza. Sabe, é uma questão de praticidade, gente, não tem nada a ver. Se eu não quisesse ficar, né, com ele, eu não teria casado. Eu não tô combinando. Olha, viu, dia 7 de setembro de 2036, sabe? Não é que você já tá pensando em separar. Lógico que não, sabe? Pô, sabe? Óbvio que não, né? É muito trabalho. Sabe? Não se fosse, é muito trabalho casar pra depois ter que se separar. Está evitando a fadiga já combinando antes. E aí isso virou um fuzuê, assim, sabe? De uma coisa aleatória e, tipo, acontece umas coisas dessas. Então, assim, tem a ver com o podcast em si? Não, né? Mas eu poderia ter ficado, né, sem dar a minha opinião. Talvez, porque aí veio um monte, nossa. Aí me chamaram, nossa, aí me xingaram, os caras falando, olha lá. Ai, gente. Mais uma, querendo casar pra separar. E eu, mas nem é com você que eu tô casando, meu irmão. Eu não casei com você, que você tem a ver com isso, sabe? E eu, galera. E assim, é uns argumentos tontos. Então acontece umas coisas assim aleatórias na vida às vezes, sabe? Quando a gente dá opinião sendo mulher, acontecem essas coisas. Acontece. Exato, tem a ver com tudo que a gente tava falando, porque assim, é uma opinião que a gente dá e a gente tem que estar preparada porque pedras virão, ainda mais quando é uma coisa mais assim, contra o tradicional, mas a gente tem que estar preparada pra rebater isso, né? E quanto mais preparada a gente tiver, mais a gente vai conseguir conquistar esse espaço. Sem receio, sem medo. Isso é uma coisa. A segunda coisa é não levar pro pessoal, porque todo mundo que me xingou, tipo, dane-se, ninguém me conhece. E mesmo se conhecesse, de novo, não foi com você que eu casei, então isso não é da sua conta. E aí entra também uma coisa, e eu acho que isso tem um recorte de gênero muito forte. Quando a gente tá falando de relações pessoais, ou mesmo profissionais, a gente sempre é colocado num universo assim meio dos sonhos. A mulher só é mulher quando ela se casar com um cara na igreja. De branco. Uhum. Virgem, mas depois de não ser virgem, porque senão não casa. Decide, sabe o que você quer. A mulher só vai ser mulher quando ela for mãe, mas eu não quero ser mãe. Então você nunca vai... Nossa, quem vai cuidar de você quando você envelhecer? Nunca vai conhecer o amor verdadeiro. Você nunca vai saber o que é um amor de verdade. E aí meu argumento sempre é, eu lido com isso, tá tudo bem. Eu acredito de verdade que seja um amor muito forte. Sim. Eu faço terapia. Não é nem isso. Talvez seja mesmo, entendeu? Não tem ninguém nesse mundo hoje que eu viro e falo, nossa, eu daria minha vida por aquela pessoa sem pensar duas vezes. Talvez se eu tivesse um filho, talvez, tá? Porque também não é uma garantia, não. É um talvez. Uhum. Isso acontecesse. Só que assim, quando eu paro e olho e falo, tanto de trabalho que eu vou ter versus a vida que eu tenho. É um amor que não dá muito caro. Pra mim, Domênica. E aí eu decido o que eu faço, entendeu? Sim. Agora, todas essas coisas de você ir na contramão e falar eu não quero, a minha escolha de vida é diferente, isso coloca em xeque o questionamento de todas as pessoas que querem fazer essas coisas. E a minha pergunta é, você quer fazer ou você está fazendo porque falaram pra você que você só pode fazer isso? Uhum. Quem quer fazer, faz, mas sim, faça porque você quer, porque a vida é uma só, cara, sabe? A gente brincou aqui brincou eu, né, no caso, mas foi falado de reencarnação, e aí eu não sei o quanto que isso é uma crença verdadeira ou não, mas o fato é, pode até ser que exista, mas essa vida que você tem, você só vai ter agora. Então assim, vive ela direito. Sabe, ela é finita, ela vai acabar. E aí você só tem uma chance de viver ela bem. Você vai ficar, sabe, caindo nessa? Não precisa, né? Se quiser, tudo bem, mas precisa. Então a gente tem que resistir e seguir. É esse que é o ponto, né? E isso tem a ver com você repensar espaços, você aprender a falar, você aprender a questionar, você aprender a ouvir. Tem tudo a ver com tudo isso. Como você vai encaixar isso num podcast? Aí você faz um podcast e fala sobre essas coisas que tá encaixado, sabe? Tipo, é isso. Exatamente. Mas assim, depois desse momento inspirador, não é mesmo? De uma análise profunda. De como ter um divórcio combinado antes do casamento. A gente precisa divorciar essa gravação. Porque já estourou o tempo. E tudo que é bom dura pouco. A vida é finita, assim como o podcast. Então, a gente precisa, infelizmente, terminar esse episódio. Não antes de saber o que substituiu o termo mesa de bar.
Fiquei curiosa. Não se usa mais. O que é agora? Pra mim é mesa de bar também, Pra gente. mim também. Tem gente que fala MesaCast. Que também se confunde com o formato em vídeo, né? Sim. Que é aquela... Que o pessoal chama de podcast, eu chamo aquilo de gravação. Entendi. E aí... Termos e termos, né? Ai, a linguagem é viva. Ai, tá bom. Mas, né... A linguagem é viva, mas eu não sou uma girafa, se eu quiser, sabe? Se eu ficar falando muitas vezes que eu sou uma girafa, eu ainda não serei uma girafa, eu continuarei sendo ser humano, né? Tem um porquê que eu sou um ser humano, né? Então, muita gente usa a MesaCast, que é esse formato mais horizontal, né? Que é isso que a gente tá fazendo aqui. São pessoas que, tudo bem, tem hosts, mas todo mundo tem o mesmo espaço, né? De segurança de fala, não é nem espaço de fala, porque eu falei mais que todas vocês, mas... e eu tenho ciência disso. Mas foi pra isso que tu veio. Obrigada. Mas tem segurança de fala, né? Não existe juízo de valor, por exemplo, de uma fala ser mais importante do que a outra, né? Então, mesa de bar ou MesaCast tá meio ali, sabe? Meio... né? Quando o assunto é popular. Se já for um assunto mais sério, mais científico, aí já seria um debate, um fórum, alguma coisa assim. Gente, é tudo a mesma coisa. Tudo igual. É que eu tinha ficado curiosa com isso. É isso. Como diria o Carioca, é tudo a mesma merda, gente. Justo, justiça. Mas é isso, Dô. Muito obrigada aí de novo por aceitar o convite, por esse bate-papo maravilhoso que a gente teve hoje. E lança aí seu jabá, né, minha querida? Redes sociais, projetos onde te encontrar. Ai, falo. Ó, antes de mais nada, obrigada, meninas. Foi muito bom. E foi bem diferente, porque eu sou dessas que vem e muda a pauta mesmo. Eu deveria ter avisado. E tá super autorizada a mudar a pauta também. É isso. A gente seguiu bastante a pauta, tá? A gente seguiu bastante. A gente conseguiu. Vocês são uma graça. Mas enfim, obrigada pelo espaço seguro, pelo acolhimento. Foi muito divertido, foi muito proveitoso. Quem quiser me ouvindo falar mais, nem sempre, né, sobre esses temas. Pouco sobre esses temas, mas também sobre esses temas. Afinal, o que eu faço e quem faz sou eu, então sempre vai ter alguma ligação. Eu tenho um podcast onde a gente fala sobre livros e séries e filmes, né, adaptações literárias, então a gente analisa lá e compara as obras, e a gente sempre tenta responder uma pergunta que talvez passa despercebido pelas pessoas, porém nem tanto, do tipo, Oppenheimer, faltou crítica? É uma pergunta fácil de responder, não é mesmo? Se você assistiu o filme. Eu gosto que ela fala de polêmicas cinematográficas, que balança aqui com o meu animal espiritual. Adoro. Pobres criaturas, é pra todo mundo? Sabe, esse tipo de coisa, mas tem um porquê e a gente vai, né, analisando, explicando. Quem faz esse podcast atualmente sou eu e a Amanda Barreiro. A gente... Alguns episódios somos nós duas, algumas nós trazemos convidados. Ele se chama Perdidos na Estante. Perdidos na Estante. Está disponível em todas as plataformas. No Estúdio 31, como eu comentei com vocês, eu faço conteúdo sobre produção de podcast, respondendo questões sobre podcast, então fica até aberto aqui o convite de, pô, tô com uma dúvida aqui, o que eu faço? Então tem episódio que é tutorial, tem episódio que ele é mais, não filosófico, mas ele é mais, sabe, tira a pressão, sabe? Você pode fazer isso, pode fazer aquilo, o mercado tá indo pra esse lado, tá indo pra aquele, então ele é um podcast voltado para podcasters, e aí fica o convite também pra vocês três ouvirem, né, e quem também aí quer saber mais sobre o universo do podcast também poder ouvir. Esse podcast o podcast é delas. O podcast é delas tá também no Instagram e no Twitter. Eu uso mais Instagram do que Twitter, porque o Twitter tá muito difícil, né? O engajamento tá muito baixo, o alcance tá horroroso. Mas eu também tô lá nessas mídias. Domenica.mendes no Instagram e Domenica_Mendes no Twitter. E além disso, eu tô, né, trabalhando lá com a Central 3, tô fazendo edições de vários projetos, e aí nas redes sociais eu sempre divulgo o que tá saindo, né, seja trabalho de edição, de produção, de organização, eu tô sempre divulgando, então é fácil de trocar ideia e tudo mais. E quem me segue no Instagram ainda recebe fotos gratuitas dos meus cachorros, que são muito fofos. São muito lindos. E eles são engraçados também. Ai, são mesmo. São maravilhosos. Eles, na verdade, são as estrelas
stories do Instagram dela, tá, gente? Só pra avisar. Eles são engraçadíssimos, cara. Eles fazem umas coisas que não tem nada a ver com nada, assim. Eles são ótimos, eles são maravilhosos. Não é porque é meu, não. É porque eu dou risada e falo, gente, não é possível uma coisa dessa, entendeu? Então, tem um extra aí de vantagem pra quem gosta de coisas levinhas, assim. Tipo, fotos de cafés e cachorros. Cachorros. Pode me seguir, que será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo. Ai, eu amei. Muito que bem. Que isso, volte sempre, né? Voltarei, só chamar. A gente ficaria aqui mais várias horas conversando com você, porque você, já falei várias vezes, você é maravilhosa. É muito gostoso conversar com você. E eu preciso me gabar aqui que eu conheço a Domênica pessoalmente, já viajei com ela 2 vezes, assim. Ai, tchau, Bia. Se vocês acharam ela super legal aqui, gente, pessoalmente é muito mais engraçada, porque ela tem os trejeitos muito bons. Maravilhosa. Fica me expondo. Mas é isso, gente. Mel, você quer dar seus recadinhos, o seu tchau pro pessoal? Quero primeiro agradecer a Domênica, óbvio. Vou ser aqui um pouco repetitiva, porque eu também te acho maravilhosa. A impressão que eu tenho de ti é, sabe aquela pessoa que vai com o facão abrindo caminho no meio do mato? É mais ou menos isso que eu sinto em relação à Domênica com os podcasts, porque eu acho que tu abriu portas pra muita gente. Lembro muito de te ouvir quando eu comecei a entrar nesse universo, então agradeço a tua história por ter nos trazido pra cá. Agradeço demais por tu ter participado aqui do programa, por ter atendido o nosso convite. As portas estarão sempre abertas. Então fica aqui o meu agradecimento à Domênica, agradecimento a quem nos ouviu aqui até aqui. Hoje um programa um pouquinho mais longo, mas eu tenho certeza que valeu muito a pena esse tempo extra aí que a gente levou aqui. Então beijo pra todo mundo e era isso. Os programinhas longos que estão ficando muito comuns entre a gente. Até acho estranho quando a gente grava um episódio curto. E você, Naka, dá seus recadinhos aí, seu tchau, pessoal. Eu também quero agradecer pra quem ficou até aqui, pra quem ouviu a gente. Domênica, foi um prazer te conhecer, gravar com você pela primeira vez. Eu gostei muito. Você, assim, eu conheço um pouco do podcast delas. Eu ouvi um pouquinho sobre isso. Me encantou a forma que você se comunica. Eu acho que você se comunica muito bem, de verdade. E eu queria deixar registrado isso aqui, porque realmente eu fiquei bastante impactada com isso. Você se expressa muito bem. E isso é muito bom, isso é muito legal. Fora que, assim, pelo menos no nosso universo aqui, você com certeza já plantou uma coisa muito boa e já fez diferença, sabe? No que a gente tava conversando antes, pra gente isso já é uma plantinha ali, uma sementinha que você conseguiu plantar. E é isso, obrigada por ter aceitado o nosso convite e foi um prazer conhecer você. Obrigada, gente. E meninas, mais um episódio, passamos por mais um. Um beijo, gente. Que venha o próximo. É isso. Sempre. E sempre os próximos. É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @encólicas. Lá é a nossa maior rede de contato com vocês. A gente tá tentando atualizar o feed sempre que dá. A gente tá dando o nosso melhor, mas assim, somos mulheres trabalhadoras também, como a gente falou muito aqui. Não tá dando pra viver podcast ainda. Não vai estar dando para atualizar todos os dias, né? Não vai estar dando no momento, mas a gente tá aí tentando, então falem com a gente. Qualquer comentário que vocês deixarem lá, a gente vai responder vocês. A gente quer essa interação com vocês. Então, tenha essa interação com a gente. Falem com a gente lá. E é isso. Eu vejo vocês daqui 2 semanas no próximo episódio. Uhul! Tchau! Beijo! Não, para, só um pouquinho. Deixa eu só comentar que hoje a Ana está como polvo dumbo anônimo. Ai, mentira, gente, não é possível. E a Bia tá como peixe bolha. Adorei! Ou o contrário. Gente, por quê? Não é a Ná, porque ela tá com o povo Dumbo pra mim também. Gente, não é possível. Tem o peixe bolha também. Quem é o peixe bolha? Eu só queria registrar isso. Ai, Jesus. Pra mim aparece todo mundo direitinho. Eu não sei porque cada dia eu sou um bicho. A gente não sabe por que isso acontece, mas cada vez que a Ana entra na pauta é um bicho diferente. E hoje foi muito. É muito bom. A gente pode colocar no final todas as gravações. O bicho do dia. O bicho do dia. Sabedoria do dia. Enquete, né? Que bicho será? Sabe? A Ana semana que vem. E a Bia, sabe? Volta lá no Spotify. Jogo do bicho do Encólicas. Pô, nossa, muito bom. Alguma hora tem que dar bingo. Mas agora vai, gente.
Você ouviu Encólicas. Acesse nossas redes sociais, @Encólicas, no Instagram. Ouça esse e outros episódios no seu agregador preferido. É só buscar por @Encólicas ou em nosso site encólicas.com.br. Quer patrocinar ou anunciar com a gente? Entre em contato através do e-mail comercial @encólicas.com.br. Encólicas.